nós vamos falar um pouquinho sobre política criminal e criminologia, sendo que todos esses conceitos eu vou trabalhar conforme o entendimento de Ana Elisa Bechara e Nilo Batista. Vamos começar pela política criminal. Mas aqui, você já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu, eu vou te dar um tempinho para você se inscrever, porque é muito importante para eu continuar produzindo esses vídeos. Aguardando. Inscreveu? Beleza? Então vamos continuar. A política criminal trabalha com a justificação da intervenção penal, e seu objetivo é diminuir a ocorrência de delitos. Com qual intensidade e com quais objetivos deve-se lançar a mão da intervenção penal é o tipo de pergunta que a política criminal tenta responder. A política criminal também determina os caminhos que o direito penal deve seguir, escolhendo os instrumentos de controle social e verificando se em determinada situação a intervenção penal é legítima ou não. Bechara deixa bem claro que a política criminal dentro do Estado democrático de direito tem algumas restrições. O legislador não pode criar ou modificar leis à torto e à direito sem considerar os princípios penais fundamentais. O exemplo de um deles é o princípio da intervenção penal mínima. Bechara declara que esse campo de estudo do direito penal só ganhou destaque depois da Segunda Guerra Europeia, o que ocorreu por influência de ideias marxistas, que inseriram dentro do direito penal uma visão crítica, e ele passou a ser visto como um meio de consolidação e manutenção de poder, além da exclusão social. Já a criminologia estuda o delito como um fenômeno social, considerando os processos sociais como provocados de alguma forma pelo direito penal. Alguns fenômenos que ela trabalha você já deve ter ouvido falar, como a estigmatização, a marginalização, a vitimização e a reincidência. Algumas das perguntas que a criminologia tenta responder são as seguintes: o que leva alguém a delinquir? O que faz com que alguém seja vitimizado? Quais as consequências da aplicação da pena no indivíduo? Ou seja, você pode perceber que a criminologia estuda as consequências práticas do direito penal na sociedade. E ela dialoga com outras disciplinas, como a sociologia jurídica, a etiologia penal e a penalística. A criminologia pode ser positivista, quando ela estuda o delito e as leis sem questioná-los. O problema é que ela não pode ser assim. Nilo Batista afirma que a criminologia positivista não estuda a construção política do direito penal, não verifica quais são os motivos do surgimento dos comportamentos desviantes na sociedade e também não considera as reações que os instrumentos penais causam. Por isso, o autor fala que quando a criminologia não tem essa função crítica, ela só serve para uma coisa, que é legitimar a ordem estabelecida, o que leva à interpretação de que o delito é uma coisa de ordem individual e não social, e que a lei estabelecida é de ordem natural e não de ordem política. Oposta a esse tipo de criminologia chamada de tradicional está a criminologia crítica, que não aceita as leis como elas são, mas investiga os motivos pelos quais elas foram feitas daquela forma, questionando dentro disso contra o que a lei se opõe e a quem ela favorece, analisando assim o resultado prático real de todo o sistema penal. Agora vamos resolver uma questão aplicada em 2018 pela Universidade do Estado de Goiás na prova para delegado de polícia. Então vamos lá. Ciência ou arte de selecionar os bens ou direitos que devem ser tutelados jurídica e penalmente, e escolher os caminhos para efetivar tal tutela, o que ineludivelmente implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos. A descrição apresentada acima se refere a um conceito de A. Criminologia, B. Teoria do delito, C. Política criminal, D. Abolicionismo penal e E. Direito penal do inimigo. Como eu falei acima, o que estuda, o que analisa quais instrumentos o direito penal vai lançar mão na hora de fazer o controle social é a política criminal. Então a resposta certa é a letra C. E com isso a gente finaliza esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo e se inscreve no canal. Beijinhos e bons estudos!